Muito boa noite a todos, é o Wilson quem fala. Vamos dar continuidade aos trabalhos das palestras, das sessões. Nesta noite, vamos fazer as nossas vibrações por todos os irmãos do nosso planeta, Terra, pelo momento em que passamos, pedindo sempre assistência do alto, de Deus, de Jesus, dos espíritos amigos, protetores, nossos irmãos que cuidam de nós com tanto carinho. Nos lembrarmos de todos aqueles que neste momento passam por provas coletivas, por todos nós também inseridos neste contexto, nesses momentos em que vive o planeta. Tenhamos a confiança, a certeza de que Deus está no leme e de que Jesus está guiando o passo de cada um de nós. Por todos aqueles angustiados, por todos os doentes, por todos os médicos, enfermeiros, por todos aqueles que em seu trabalho se expõem às doenças. Que Deus proteja a todos, para que cada um cumpra o seu papel com a sua responsabilidade, Pai. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, neste momento, nos ligado à casa de Fabiano, à equipe de Fabiano de Cristo, pelo pensamento, pelas vibrações. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos então fazer uma leitura do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. É o capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item 19, o mal e o remédio. É uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1863. Vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, pois vos ter querido provar. Ó homens, não reconhecereis o poder de vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegrias? Não reconhecereis o seu amor, senão quando ele adornar vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Imitai aquele que vos foi dado para o exemplo. Chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o monturo, ele clamou a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduzistes à mais profunda miséria. Graças, graças, meu Deus, por terdes querido provar o vosso servo. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo? Mas, ainda que tivesses de sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que houver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, a consolação para os vossos males, no futuro que Deus vos prepara. E vós, os que mais sofreis, julgar-vos-eis os bem-aventurados da terra. Como desencarnados, quando vagueáveis no espaço, escolhestes a vossa prova, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Por que murmurar agora? Vós que pedistes a fortuna e a glória,
o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais dura fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que, se saísseis triunfantes, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, purificada pelo batismo, da expiação e do sofrimento. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé. Voltar os olhos para o céu. Se no auge de vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo da vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveríeis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Nos atendo aqui até esse momento da leitura, já podemos concluir várias coisas importantes que nos dão aqui os espíritos mais adiantados do que nós, neste caso Santo Agostinho, nos dando aí a clara visão de que a Terra ela tem uma felicidade relativa, sempre adequada às nossas projeções sobre o que seria a felicidade, o que esperamos da nossa Terra. Felizmente, dentro do Espiritismo, dentro do cristianismo, temos esse claro esclarecimento para nós do que esperar, do que devemos buscar nos nossos planejamentos na Terra. Aprendemos que é uma passagem momentânea, uma passagem momentânea em que temos a felicidade relativa de acordo com as nossas projeções. Normalmente, ainda no nosso grau de evolução, na nossa dificuldade espiritual, projetamos essa felicidade muitas vezes para o material. E vemos claramente, no momento atual, que os que mais sofrem, os que mais estão sofrendo neste momento, são aqueles em que depositaram todas as suas apostas no material, na matéria, no poder, nos bens materiais, na posição social, na exposição também, nas suas imagens, por aqueles que apostaram todas as suas forças no material, esquecendo muitas vezes de cuidar, de olhar para o lado espiritual. Felizmente, e neste momento é o que ele nos mostra aqui com a colocação sobre a fé, que é o remédio para todo o sofrimento, em que buscarmos nessa fé, em que construímos dentro da nossa vida, dentro da doutrina, dentro dos esclarecimentos, das lições que recebemos, das instruções dos Espíritos, toda a literatura espírita que nos deixaram aí os grandes Espíritos, na codificação de Allan Kardec, de todos esses Espíritos que nos consolam, é buscar nessa fé, neste momento, a nossa força, a paz que tanto almejamos nesses momentos, e saber que são necessários para a nossa purificação, para a nossa melhoria, e dependendo de como passarmos por ela, é que ela será útil para nós ou não. O sofrimento do espírito, ele se dará depois da carne, depois da encarnação, com base naquilo que
que ele buscou na vida, que ele entendeu, que ele compreendeu, as lições que ele está levando, e isso que vai dar para o espírito o equilíbrio ou o desequilíbrio, né, de acordo com a individualidade de cada um. Completando este texto, buscamos também no livro Alerta, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 20, Inconformismo e Revolta, né, que neste momento muitos encarnados estão inconformados, revoltados com a sua fé. Ana de Ângeles diz: não me conformo, explodem, revoltados, aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas, quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Deus é injusto, proferem, estentóricos, os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora esperando da vida somente retirarem lucros e comodidades. Não mereço isto, bradam desatinados, quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não creio em mais nada, falam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Cada um, por isso mesmo, a si se concede privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinasse melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios. Então, ela diz aqui claramente, né, a fragilidade da organização carnal, a fragilidade do nosso corpo material, né, que é apenas um instrumento para o nosso espírito adquirir novas experiências, novos conhecimentos, resgatar suas provas, suas expiações, mas é um instrumento frágil que a qualquer momento pode perecer. E privilégios também, como ela diz, que cada um de nós nos concedemos privilégios e méritos que não possuímos ainda, né? Nosso orgulho ainda nos coloca numa posição cobrando até, muitas vezes, de Deus, privilégios e méritos que ainda não conquistamos. Esses méritos são conquistas que o espírito deve ter na sua caminhada para que tenha ali a sua evolução concretizada. Nós ainda estamos aprendendo, não temos esses privilégios que muitas vezes podemos achar, podemos considerar que nós, como somos espíritas, estamos estudando, estamos nos esclarecendo na doutrina, podemos ter alguns privilégios. Isso é um engano, não temos, somos todos, mais do que nunca, o que se está mostrando hoje, né, no momento atual, é que mais do que nunca somos iguais. O rico, o pobre, né, as raças, não tem aquele que tem mais poder, que está isento, aquele que está mais pobre, que vai sofrer mais, nada disso. Mostra claramente que o mundo inteiro está passando pela mesma dificuldade. Então, prova para nós, né, mais do que nunca, que somos iguais, não temos diferenças.
e que a diferença se faz, sim, nas conquistas, na busca, né, no trabalho, no respeito ao próximo, no trabalho em benefício do próximo, né, no não pensarmos só em nós, pensarmos também naquele que está ao nosso lado, não acharmos que só aos outros as coisas acontecem e nós estamos isentos, nós estamos imunes. É todo esse o trabalho que temos que tirar desses momentos, né? E nada mais justo, nada mais próximo aí da nossa realidade, termos esse tempo todo para termos essas reflexões, esses pensamentos nesse sentido, para nos modificar, tá certo? Então ficamos por aqui nesta noite, que esses minutos de reflexão possam nos dar aí compreensão. Deixaremos também disponível o material encaminhado para nós pelo nosso companheiro Daniel, e quem tiver oportunidade, interesse, pode também acessar esse material, que ele faz uma reflexão muito importante sobre o pensamento, a força do nosso pensamento. Nesses momentos é o que mais fazemos, pensamos, né? Então esse material que o Daniel nos enviou nos dá também uma reflexão sobre esse momento, da direcionamento dos nossos pensamentos, da força que eles atingem, da força da união desses pensamentos, que eles possam nos dar aí tranquilidade, serenidade e paz. Então, vamos fazer então a nossa prece final, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, por esses momentos, pela paz que sentimos, pelas mãos que nos acariciam, pelo amor que nos chega do alto, através dos nossos irmãos tão queridos. Que a paz possa atingir a todos os corações que nesse momento se encontram angustiados, sofrendo angústias, dores, doenças, por aqueles irmãos que ainda não se encontram em condições de se acalmar, que possam encontrar o caminho, a luz, através dos seus espíritos protetores, pelos nossos dirigentes, pelos dirigentes de todas as nações da Terra, que encontrem o caminho único, a fraternidade, a ajuda mútua, a assistência sempre aos mais necessitados, Pai. Que a sua bênção recaia sobre nosso planeta, dando a cada um de nós a serenidade, o equilíbrio e, passada a tormenta, saberemos da utilidade de estarmos aqui. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja sempre em nossos corações, que assim seja. Fiquem em paz. Boa noite a todos. Nesse atual momento em que todos nós nos encontramos de isolamento social, de reclusão em nossos lares, né? Em que surge situações muitas vezes de ociosidade, de medo, de falta de esperança, e em que acabamos emitindo pensamentos de medo, de pânico, de depressão, surge a oportunidade de refletirmos sobre o pensamento, a importância do pensamento, né? Porque a partir da disciplina dos nossos pensamentos é que vamos iniciar a nossa reforma íntima, a nossa regeneração. E no atual contexto em que nos encontramos,
atrai esse tema. E Leon Denis, naquele livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele já reconhecia que não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. O pensamento é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Fecha aspas. Antes de chegar a essa conclusão, Leon Denis reconheceu que o pensamento gera as nossas palavras, gera as nossas ações, e a partir dos nossos pensamentos é que construímos no dia a dia o edifício da nossa vida, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. É através do pensamento que modelamos a nossa alma e o seu invólucro, ou seja, o perispírito. Então, o pensamento é tão importante, né? Constrói a nossa vida e a gente não reflete sobre que tipo de pensamento emitimos, né? O pensamento é co-criador. E nesse momento de isolamento social, surgem muitas vezes uma predisposição à obsessão, né? Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 252, ele afirma que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, as nossas imperfeições morais nos predispõem à obsessão. Assim a gente pode concluir que quando a gente emite pensamentos negativos, pensamentos mórbidos, vamos refletir ideias que se assemelham, que estão na mesma onda vibracional. E facultaremos a inoculação de pensamento alheio, do mesmo teor inferior, como se fosse um vírus a nos adoentar. E aqui vem uma reflexão muito importante que eu quero chamar a atenção, que a Sueli esclarece pra gente. A porta de entrada da obsessão é a invigilância de nossos pensamentos e de nossos estados emocionais. Então, como que a obsessão entra nas nossas vidas? Através da nossa invigilância dos pensamentos. Então, quando emitimos pensamentos de egoísmo, pensamentos relativos a desregramentos sexuais, a vícios de qualquer ordem, pensamentos de revolta, de maledicência, pensamentos de medo, de ociosidade e de irritação, por exemplo, estamos nos predispondo a uma obsessão. Com raras exceções, cada um de nós apresenta ou já apresentou alguma invigilância em algum momento das nossas vidas, né? Seja por falta de oração ou seja por falta de discernimento. A partir disso, a Sueli, no livro chamado Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas, ela desperta a nossa conscientização sobre o pensamento, através de um capítulo chamado Escravização do Pensamento. Escravização do Pensamento. E a partir do Livro dos Espíritos, questão 833, ela fala que a obsessão é a escravização temporária do pensamento. Vamos ler a questão? Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Resposta dos Espíritos: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não admite barreiras. Pode-se-lhe deter o ímpeto, porém não aniquilá-lo. Então, quando a gente escraviza temporariamente o pensamento, a gente se predispõe à obsessão.
e permite a conjugação de credores e devedores, de forma inconsciente ou não, que se buscam pelas leis kármicas. Em razão da repercussão de nossos pensamentos, que é capaz de nos libertar ou de nos escravizar, a Sueli nos provoca dizendo o seguinte, que o homem não tem sabido usar o pensamento e que somente agora está começando a descobrir que ele é o que pensa. Olha que coisa interessante. Somente agora está começando a descobrir que ele, o homem, é o que pensa. Né? Abrindo um parênteses aqui, existe o corpo físico, o corpo espiritual e o corpo mental também, né? Na descrição do André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que o corpo espiritual é o reflexo do corpo mental. Então, somos o que pensamos. Se somos o que pensamos, que pensamentos expressam a nossa individualidade? Se a gente fizer uma lista e colocar todos os pensamentos que a gente teve hoje ou ontem ou nessa semana, você se identifica com aquele conjunto de pensamentos? Né? Se você começou a semana falando mal de uma pessoa, você se reconhece como uma pessoa maledicente? Se você teve ciúmes de uma pessoa, você se reconhece como uma pessoa ciumenta? Se você teve pensamento depressivo, um pensamento de pânico, pensamento de revolta, você se reconhece como tal? Então, para a gente alterar esse aspecto sombrio da nossa personalidade, no nosso ego, a gente precisa modelar os nossos pensamentos. E Leon Denis já afirmava que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiarmos todos os nossos pensamentos para sabermos em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. E então, fazendo essa autoanálise de pensamentos, quais os pensamentos que eu estou emitindo, fazendo a vigilância, eu vou me abster, eu vou me prevenir de quadros obsessivos. E a Sueli, além disso, ela fala o seguinte, que a doutrina espírita, por reviver os ensinamentos de Cristo, por ser o cristianismo redivivo, tem contribuído para o despertar do homem para a verdade. Né? Essa verdade é com letra maiúscula. O Espiritismo veio ensinar a libertação do pensamento, jugulado ao peso imensurável da servidão material. Infelizmente, todos nós temos buscado inúmeras justificativas e pretextos para nos tornarmos escravos, não apenas de nós mesmos, mas também de outras pessoas e de até coisas materiais. Né? E a gente faz isso ignorando o verdadeiro objetivo da vida, o verdadeiro sentido, o valor da vida. Embora a gente se favoreça de toda a tecnologia, toda a ciência disponível nesse século, o homem ainda torna-se escravo dos vícios, escravo do sexo, escravo do dinheiro, escravo do lazer, escravo da máquina, escravo de tudo, quando negando a Deus se permite a mais abjeta e dolorosa escravidão, que é o seu enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo. O seu enclausuramento na masmorra sombria do egoísmo. Olha a figura de linguagem. Masmorra do egoísmo. É lá onde estamos presos. O Espiritismo, então, diante de tudo que a gente refletiu, veio ensinar o processo de libertação. Qual é o processo de libertação? Jesus, que é o nosso modelo e guia,
é o caminho, a verdade e a vida. Então, para a gente não perder a oportunidade de autoedificação, de sublimação, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos, discipliná-los e não deixar os nossos pensamentos nos predispor aos quadros obsessivos, que através disso, através da invigilância dos pensamentos mórbidos e negativos, que vamos nos predispor e deixar a porta aberta para a obsessão. E sempre com o coração voltado a Jesus, a Deus, a gente consegue discernir o que é o bem, o que é o mal, né? A gente consegue gravitar para as coisas boas, para os pensamentos bons. E para encerrar essa reflexão, eu trouxe um comentário de Emmanuel a respeito da primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, que está no capítulo 5, versículo 6, né? E o comentário dele é intitulado o seguinte: fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, maiormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece virtudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, reflitamos qual é o caminho que nossos pensamentos estão nos conduzindo, né? Que possamos colher muitos frutos dessa doutrina espírita esclarecedora e regeneradora. Obrigado a todos.